Fala pessoal, aqui é Rodrigo Azevedo em mais um vídeo no canal da Selva Florestal. Bom pessoal, nós já estamos aí em junho, já parou de chover aqui, já tem mais de mês. E hoje eu queria falar para você o que uma seca pode impactar numa floresta de mogno africano mal planejada. Para a gente poder se atentar e poder fazer o que é necessário para que a floresta não perca o seu pique de desenvolvimento, de crescimento e ao mesmo tempo proteção patrimonial também, que a gente tem que manter no maciço desse durante a seca. Mas antes, vamos lá com a vinheta da Selva Florestal. Bom pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, mais precisamente, é dia 9 de junho de 2026 e a gente está aqui numa floresta de mogno africano de 50 hectares, onde a gente tem um espaçamento aqui, ó, 3x2, onde eu vou falar um pouco mais sobre algumas manejos, né, de seca que a gente tem que se atentar, né, para ter uma floresta bem conduzida, né, pessoal? Aqui, como vocês podem ver, né, primeira coisa, é uma área que já foi roçada na entrelinha, né, tá uma entrelinha limpa, para a gente poder sempre estar manejando da melhor forma possível. E a gente também não pode ter um mato, né, vigoroso alto aqui, porque ele tem grande propagação de fogo, né? Aqui, ó, na entrelinha tem ainda, mas aqui nós vamos depois vir com a foice, manualmente, tirar esse excesso, vai ficar perfeito aqui, mas o macição mesmo já não tem mais, já não tem problema algum, tá? Então, primeira coisa, gente, lá atrás a gente não pode errar na espécie que a gente vai plantar, né? Por que eu falo isso, pessoal? Porque se você errar na espécie que você for plantar, você vai ter que fazer uma irrigação na sua área ou você vai ter perdas muito grandes, né, de plantas. Uma coisa que eu já fiz aqui, eu já plantei outras variedades de mogno, aonde eu não irriguei, e todas elas morreram, né? Mesmo tendo plantado na época certa, né, com tempo, tudo, elas não suportaram e vieram à morte. Então é uma experiência que eu tenho prática aqui da área. Já o senegalense é uma espécie que aguenta a seca, né? Você pode ver aqui ó, que elas estão bem vigorosas, tá? Quando começa a seca mesmo lá para setembro, outubro, ela dá uma murchadinha na folha, mas muito pouco, né? Ela começa a sentir, só que logo vem a chuva, bate a chuva, ela responde rapidamente e ela vai embora. Então a gente tem que ter esse manejo bem atentado, tá? Uma outra coisa importante também, que a gente tem que estar sempre atento nos projetos nossos, né? São os aceiros das áreas, né? A gente sempre manter as áreas também bem aceradas, para a gente não ter risco, uma proteção a mais nas áreas de florestas que a gente tem. Uma outra questão também, pessoal, que como a gente planta adensado, até aí tá ok, mas se você não faz os desbastes no momento certo, tá? O que vai acontecer, tá? Na seca, acaba que a competição entre elas vai aumentar, né, por água, principalmente por água e por nutrientes, né, e essa competição ela não é saudável, tá? Então acaba que vai ser muito prejudicial à floresta, né, podendo até causar a morte de árvores saudáveis, né? Por quê? Porque tem uma grande população competindo ali, né, por espaço, né, por água. Então se você não fizer o desbaste, péssimo para o seu povoamento florestal, tá? Então, quer plantar adensado? Plante, mas faça o manejo necessário para florestas adensadas, tá, pessoal? Então não é só plantar e achar que está
tudo ok, que não vai ter problema. Então você tem que seguir muito bem à risca, né, esse manejo que tem que ser recomendado, porque a competição aumenta e muito entre elas, tá? E na época da seca também, o que a gente tem que estar atentado também sobre os projetos é sempre ter esse monitoramento constante, né, da floresta para ver o seu grande desempenho, né? Você pega uma árvore dessa aqui, pessoal, ó. Olha aqui, não tem defeito. Olha só que árvore retinha, não tem um galho, tá? Não tem um entortamento, né? Então aqui, nesse projeto, essa outra de trás aqui também, ó, retinha, né? Bem conduzida. Ah, lógico, tem umas maiores, tem umas menores, né? Dentro do povoamento tem. Essa área aqui em questão que eu tô, é uma área que vai sofrer um desbaste agora, né? Como eu falei, tá? Uma árvore dessa aqui vai ser desbastada, ó. Olha aqui. Esse aqui já vai embora. Essa, aquela ali, né, da frente ali. Então são coisas, manejos, né, que a gente tem que adotar e fazer eles também na época certa, que é agora na época da seca, que eu procuro fazer esse desbaste, tá? Dá um trabalhozinho a mais, né, fazer, mas é um manejo fundamental. E eu quero fazer ele antes de fazer o inventário dessa área, que vai ser feito também agora em agosto. Nós vamos passar o inventário pela Catan aqui também em agosto agora, para a gente já ter informações, dados precisos da área, para a gente poder, né, analisar melhor. E ver, não, aqui não, pessoal, aqui não vai ser, ano que vem que vai ser pela Catan, né? Tem que ter 3 anos no mínimo, desculpa. Nós vamos passar no 4, no projeto 4, que a gente vai começar a medir, né, com a Catan agora, para a gente ver o desempenho da floresta, né? Esse aqui ainda não, mas é um projeto que tem muito a desenvolver ainda, né, e muito a agregar, tá? E outras questões também, pessoal, fundamental, que a gente tem que prestar atenção na seca, né, principalmente, né? Aqui é uma seca severa, só que aqui chove relativamente bem, tá? Aqui, essa última safra, choveu aí seus 1.300 milímetros, tá? A média aqui é mais, é 1.600, mas a gente sentiu um pouco menos de chuva, essa safra de chuva. Mas regiões que chove menos ainda, menos de 800 milímetros principalmente, as atenções têm que ser maiores, tá, pessoal? Mesmo sendo senegalense, tá, em regiões de menos de 800, a gente pode vir recomendar um suporte de água, tá, nas plantas, tá, principalmente de primeiro ano, primeiro período de seca, né, primeiras chuvas, né, que a planta provavelmente tenha pegado pouca água, né, e não deu tempo dela desenvolver sistema radicular, né, não deu tempo dela se desenvolver, né, para ter uma resistência para cruzar a seca. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Muita gente que planta o mogno pela primeira vez, né, fala: Rodrigo, certeza, Rodrigo, que eu não vou ter que irrigar, né? Muita gente já me perguntou isso, né? Mas certeza mesmo que se eu vou plantar aqui, não tem que irrigar, ela vai aguentar, que a seca é bruta, que é braba, né? Não, certeza, pode pegar firme, desde que ela tenha seguido o nosso protocolo, tenha plantado na janela certa, tenha utilizado as recomendações que a gente recomenda, né, para que a planta possa ter desenvolvido, né, da menor forma possível, né? Mas o projeto é isso, pessoal. A gente tem que plantar, tem que cuidar, tem que monitorar, né? Nessa época agora, o monitoramento já começa constante. Esse ano 2026, né, estão prevendo um El Niño aí estratosférico, né, falando que vai ser um dos maiores El Niños, né, da história da humanidade. A gente fica até com medo, né, de pronunciar um negócio desse, né? Eu vendo lá uns relatos, né, do último grande, maior El Niño relatado na história recente, né, de 1858, 1800 e pouco, né, que tem registros, né, que foi uma seca tremenda, que
morreram muitas pessoas, né, porque não teve água, a produção de alimento caiu, né, tudo. Só que hoje, né, lógico, a gente vive em outros tempos. Eu acho que a tecnologia que a gente adota hoje é outra, né? A gente tem mais acesso a tudo, então não vai ser tão trágico assim. Mas para a produtividade, né? Para as plantas, né? Que depende do clima, elas podem se sentir, né, algum efeito, tá, pessoal? Não é que a gente está imune a isso não, né? Porque a planta está aqui plantada, está nos mesmos moldes da sua origem, né? Está no chão, dependendo do clima, do que vem de cima, né, do sol. Então é de se pensar. Só que ao mesmo ponto que a gente vê uma reportagem dessa, a gente relembra que o senegalense, né, ela é a mais resistente a tudo isso, tá? Ao déficit hídrico, é mais resistente ao sol, se ela aguenta a seca mais tempo, então automaticamente ela tem mais resistência ao sol, então é uma cultura que não precisa de irrigação. Então, comparadas às outras, tá? Ela sai na frente disparado, em termos de efeitos climáticos, né? Que tendem a piorar, a intensificar a cada ano. Então, esses cuidados a gente tem que ter com a floresta, os manejos nós temos que adotar para cuidar da planta o melhor possível, né? Ainda ontem, né, eu recebi umas fotos justamente de um cliente que ele falou: não, Rodrigo, realmente eu plantei e deixei lá, voltei hoje. Mandou foto para mim de várias plantas, né? Perguntando se era um mogno plantado, se era um mogno na planta, né? Eu falei: não, não é. Consequentemente, né? Plantou, não cuidou, nem ele não morava lá também, morava em outra cidade, longe, não ia lá, nem morreu tudo, né? Então, planta, gente, também não aguenta desaforo, tá? Se você quer ter uma floresta bem formada, bem cuidada, já fique sabendo, tem que cuidar, tem que manejar, a gente tem que fazer as operações necessárias. Se você não tem condição de fazer uma coisa grande, faz um projeto menor, para que você possa ter o resultado final positivo. Caso contrário, gente, você vai estar trocando 6 por meia dúzia, você vai estar, não vai estar adiantando nada, você vai estar perdendo dinheiro, né? Então, se você quer começar um negócio já pensando dessa forma, nem comece, porque não vai dar certo. Agora, se você quer começar certo dentro da técnica, dentro dos protocolos, entendendo, indo atrás, vai fundo que você vai conseguir chegar numa floresta espetacular igual essa que nós estamos aqui hoje, tá, pessoal? Então, eu acho que era isso que eu ia falar para você hoje, era um pouco mais sobre esses cuidados, que a seca é um período que a gente tem que ter atenção, tem que voltar a atenção, né, para as áreas, o monitoramento tem que aumentar, os cuidados também tem que ter, o clima nosso, infelizmente, para esse ano não é dos melhores, mas temos que dar continuidade nos projetos para que ele desenvolva da melhor forma possível. Pessoal, então era isso. Saudações florestais e até o próximo vídeo, gente. Nós temos muito trabalho pela frente hoje e vamos que vamos.